Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Hoje estamos na quarta-feira, na metade da semana. Hoje é dia 17 de maio do ano 2023. Amanheceu bastante friozinho aqui na cidade de Cacetinga, Rio Grande do Sul, onde estamos começando nesta hora a nossa programação que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, a Bíblia, o Bate e o Amanhecer. Sou o Pastor Juan e temos uma palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração, pois a palavra do Senhor, ela própria declara que ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta para lá, mas também ela corta para cá. O que quer dizer isto? Que a palavra de Deus, ela fala com você, mas também fala comigo. Antes de falar para você, já a palavra de Deus está falando com a minha vida. Esta página do Ministério Vindos do Pai. Estamos aqui com a nossa programação. O objetivo do Ministério Vindos do Pai é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. É enviar missionários, é ter missionários em diferentes partes do mundo e desta nação. Pregar o Evangelho de uma maneira simples, de uma maneira clara, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada dele. Nós ontem finalizamos a última igreja da série das 7 igrejas do Apocalipse, e foi a igreja de Laodiceia. Porém, hoje vamos fazer um resumo dessas 7 igrejas que estavam localizadas na Turquia, na atual Turquia. Ali era onde estava localizada a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Filadélfia. Ali estavam as 7 igrejas na atual Turquia. E essas 7 igrejas, elas se destacaram por os seus problemas espirituais, característicos de todas as gerações. Se nós fôssemos falar que hoje a igreja do Senhor não tem problemas semelhantes ou iguais ao das 7 igrejas do Apocalipse, nós estaríamos enganando a nós mesmos. Nós encontramos hoje em cada uma dessas 7 igrejas refletidas na situação atual da igreja de hoje, do século 21. Bom dia, Carla, ali na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Que Deus venha abençoar poderosamente tua vida. A Luciano, Vitor Emanuel e Luciana, Deus abençoe. As cartas às 7 igrejas são as últimas palavras diretas de Jesus. Jesus está falando com quem? Com o apóstolo Paulo, diretamente, na visão que ele teve ali na ilha de Patmos. E antes de nós continuar em frente, eu quero mostrar algo para vocês que nos fala o Apocalipse no capítulo número 1, que é algo muito interessante para nós ter presentes. Porque ali está nós falando do Senhor. Ele está nos falando da sua visão. E a partir do versículo número 13, a palavra de Deus vai dizer assim: e no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com a roupa comprida até os pés, e cingido com cinto de ouro no seu peito. Isto nós devemos de prestar muita atenção nesta palavra,
Porque no dia de hoje, nos nossos dias, nós estamos ensinando as crianças até na escola dominical com imagens de um Jesus profano, de uma imagem de Jesus que foi criada pela mente humana, que se imaginou como poderia ser Jesus. Ou um Jesus criado nos nossos dias de hoje por a indústria cinematográfica, que nos apresenta um Jesus totalmente diferente do que em realidade ele iria ser. A palavra de Deus nos declara, por exemplo, Isaías, vai dizer que Jesus não tinha atrativo algum, que ele era desprezado. Agora João, depois que Cristo ressuscitou e que voltou para o seu lugar, que voltou ao lado do seu Pai, ele tem uma visão agora do Cristo glorificado. E ali ele vai relatar, no primeiro capítulo do Apocalipse, a partir do verso número 13, ou do 12, melhor ainda, ele vai relatar qual é a imagem que ele está enxergando, que ele está vendo, do Jesus ressurreto e glorificado. E vamos ver que é algo tão diferente daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós enxergamos nos filmes, nas pinturas, nos quadros, nos livros, enfim. E ele vai continuar dizendo que sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Era como o sol quando ele brilha com a sua força. Agora, deixe-me perguntar-lhe algo. Você suporta olhar para o sol quando ele brilha com todas as suas forças, quando é exatamente ao meio-dia? Claro que não. Nossos olhos, nossa visão vai ficar escura. Esse é o rosto do Senhor que está descrevendo João. Então, de onde saiu a imagem de Jesus ressurreto com um coraçãozinho no meio? Cuidado com o que você está tendo no seu lar, na sua casa. Cuidado com manter essas imagens na sua casa, pensando que está adorando ao Senhor e está cometendo um grande erro. Satanás, ele é esperto em distorcer todas as coisas. E isto ele logrou muito bem através da Igreja Romana, quando na Idade Média começaram a pagar a pintores, a artistas, para que desenhassem o rosto de Jesus. Cuidado com isso. Cuidado com a idolatria oculta que existe por detrás disto. Muitas vezes podemos nós encontrar desagradando a Deus sem nós percebê-lo. Não estamos percebendo que estamos desagradando a Deus ao manter essas imagens de Jesus dentro dos nossos lares. E que vai me falar você daquele quadrinho da Santa Ceia? Cuidado. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas, porque elas não estão nem simbolizando, nem perto do que realmente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali então, ele começa logo a dar a revelação para o apóstolo João. Ele começa a falar para o apóstolo João, para ele escrever essas cartas
para 7 igrejas da Ásia, ou seja, da atual Turquia. E ele começa então ali. Nós vamos ver que essas 7 igrejas, além de elas terem os mesmos problemas espirituais que nós temos hoje, elas também eram igrejas que cresceram. Era o primeiro século que estava começando a aparecer a igreja do Senhor. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui e pensar por um momento algo. Nos foi ensinado desde criança, logicamente, pela nossa cultura, pela crença latino-americana, já que a Igreja Romana impôs a sua doutrina através da força em toda a América Latina, tentando evangelizar aos índios, fizeram grandes desastres. Porém, nós fomos ensinados, ou pelo menos eu, pelos nossos pais, sempre nós falaram que a igreja nasceu em Roma, com o apóstolo Pedro. Agora é curioso, é somente um pensamento que estou tendo neste momento. É curioso que o Senhor não fala da igreja em Roma. É curioso que no livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja começa em Jerusalém com a descida do Espírito Santo. Então, a história tem sido distorcida. Satanás tem arquitetado tantas coisas de uma maneira tão sutil para que a humanidade se desvie do caminho verdadeiro, que não acredite na palavra de Deus, donde hoje tem alguns artistas supostamente famosos para os homens, mas eternos desconhecidos para Deus, de que querem até transformar a palavra de Deus, que querem atualizá-la, que querem tirar, acrescentar, sei lá o que querem fazer, ignorando que a própria palavra declara que ela é atual, que ela é real, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada dia. Então não é necessário que nenhuma mente iluminada venha querer modificar a palavra de Deus. Os mesmos problemas das igrejas da Turquia, da Ásia, estamos passando nós hoje. A primeira igreja que o Senhor vai repreender e que vai falar para eles: tenho algo contra ti, é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que ela tinha deixado o seu primeiro amor. Ela tinha abandonado. Sabe, Jesus fez uma pergunta e ficou ali aquela pergunta, e muitas vezes nós nem pensamos em poder dar-lhe uma resposta ao Senhor. Ele disse assim: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Encontrará fé em mim? Encontrará fé em você? Quando o Filho do Homem voltar. Porque ele prometeu que ia voltar. E o livro de Apocalipse, do princípio ao fim, está nos falando disto. Está nos falando dos acontecimentos finais, do que vai acontecer. E o sermão profético do Senhor de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, está se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. Só não acredita quem não quer ver. Então ele vai dizer para a igreja de Éfeso que ele tem contra a igreja que ela tem deixado o seu primeiro amor. Quantas igrejas têm abandonado o seu primeiro amor hoje e têm caído na apostasia? Apostasia é algo que o Senhor também profetizou e falou que ia acontecer nos últimos tempos como um dos sinais
da sua volta, dele vir a buscar a sua igreja. E nós estamos vendo a diário a apostasia dentro da igreja do Senhor Jesus. Aberrações, desvios da palavra do Senhor. Isso é abandonar o primeiro amor. Abandonar a verdadeira palavra, a essência do Evangelho, para ensinar superstições, para ensinar heresias, para que homens e mulheres corruptos, como diz o apóstolo Paulo quando escreve para Timóteo, venham encherem as suas contas bancárias. Ele repreende a igreja de Éfeso, mas também ele vai à igreja de Esmirna, junto com a igreja de Filadélfia. São duas igrejas que não têm repreensão alguma. A igreja de Esmirna não recebe repreensão. Ela não recebe repreensão. Ele vai dizer que reconhece, que ele conhece a tribulação, a pobreza da igreja. Mas ele vai dizer, tu eres rico. Sabe, diante de todo este caos por o qual está passando a igreja, diante da apostasia, do evangelho falso que está sendo pregado nos dias de hoje, que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda tem um remanescente. E quando falo disto, eu não posso deixar de me lembrar de Elias, quando estava se queixando perante o Senhor, chorando, querendo morrer, dizendo, somente eu fiquei. E o Senhor diz, levanta-te, Elias, porque ainda tem 7.000 que não têm dobrado seus joelhos a Baal. Ainda tem um remanescente, e é esse remanescente que Jesus vem buscar. Pois a palavra de Deus está nos dizendo que ele vai vir nas nuvens com voz de arcanjo e ao som da trompeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós, os que estivermos vivos, seremos levados juntamente com eles num abrir e um cerrar de olhos. Essa é a promessa do Senhor. Mas quem são os que vão ir? Vai ser a igreja apóstata? Não, vai ser o remanescente que tem permanecido no evangelho verdadeiro. Aqueles que não têm se desviado nem para a direita, nem para a esquerda. A igreja de Pérgamo, ela ainda estavam sustentando a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Quem eram os Nicolaítas? Quem eram esses homens? Balaão foi aquele lá do livro de Números, onde um rei perverso, pagão, dá dinheiro para ele amaldiçoar o povo. Como Deus não permitiu que ele fizesse isto, ele usou estratégias depois e levou a impureza sexual para o meio do povo do Senhor. Pois o povo do Senhor começou a pecar quando começaram a casar-se com mulheres idólatras, mulheres que não pertenciam à sua nação, assim como também os Nicolaítas, a igreja de Pérgamo. E hoje nós estamos vendo também a impureza no meio da igreja do Senhor. Nós estamos vendo isso. Hoje tem pastores que hoje estão com a sua esposa e amanhã já estão com outra. Alguns já têm passado por o segundo, terceiro ou quarto casamento e continuam sendo evangelistas, pastores, apóstolos, e continuam à frente, sem um pingo de arrependimento, ensinando heresias, traindo suas esposas dentro da sua própria congregação, com as próprias pessoas, com as próprias mulheres que ali congregam. Doutrina dos Nicolaítas, doutrina de Balaão. A igreja de Tiatira, qual era o problema da igreja de Tiatira? Era que a igreja de Tiatira suportava, tolerava
tinha uma mulher chamada Jezabel, que se chamava a si mesmo profetisa. E como isto tem proliferado hoje? Como tem proliferado? Eu creio no dom profético, pois é um dom do Espírito Santo de Deus. Mas hoje, mais que nunca, nós devemos de vigiar e de orar e de estar alertas. Jesus, quando estava ali no Getsemane orando, ele pediu para seus discípulos que eles também orassem. E quando ele voltou, eles estavam dormindo. E ele falou para eles que era para eles acordar, que era para vigiar. E essa mesma palavra é para nós. Por quê? Porque hoje estão se levantando muitos enganadores. Isto é algo profético também referente ao fim dos tempos. Nos postreiros dias, disse o Senhor em Mateus 24, se levantariam falsos profetas. Agora, o mais interessante é que as pessoas hoje estão correndo detrás desses profetas, porque querem uma revelação, querem saber o seu futuro, querem saber o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã, quando vão ficarem ricos, quando vão ficarem pobres, quando vão casar, enfim, quando vão prosperar, e correm detrás desses supostos profetas. E deixem de lado o mais importante, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Você sabia que a palavra de Deus, ela é uma palavra profética segura para nossas vidas? Que eu poderia dizer desta manhã? Algo simples, vá ler a Bíblia. Vá ler a palavra de Deus. Você quer revelação? Vá ver o que o Senhor quer falar com você diretamente da fonte de vida, que é a sua palavra. Ali você vai encontrar uma palavra segura, uma palavra profética segura para a sua vida. Esta mulher, então, ela levava também ali a igreja a estar na fornicação. Pode ser na fornicação literal ou também na espiritual. Quando falamos de fornicação espiritual, é que nós tentamos de ajudar a Deus com alguns amuletos, com algumas coisas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Deixe-me lhe falar algo. Outros dias estávamos falando com alguém aqui da Latinoamérica e disse que no seu país tinha um pastor que estava injetando nas mulheres sêmen ungido. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Tão cruel e tão deplorável como aqueles que lhe estão fazendo beber um copo com água depois da oração. Deus não precisa de amuletos. É a palavra de Deus a que vai operar. É a palavra de Deus a que vai operar. Ao final, Jesus disse em João 14, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu faria. Então, qual é a necessidade dos amuletos? Uma mensagem à igreja de Sardes. Sardes é interessante porque era uma cidade que as pessoas todas, falando de amuleto, elas usavam um amuleto, que era a pedra de Sardes. E eles acreditavam que com aquela pedra, eles estavam mandando embora os espíritos ruins. E dentro da igreja estava essa contaminação também, de paganismo com cristianismo. Paganismo e cristianismo não podem caminhar junto. O próprio Senhor Jesus disse que não se pode servir a dois senhores. Bom dia, nosso irmão Benjamin, lá na cidade de Milange, em Moçambique. Um grande abraço para ti, meu irmão. Continua firme no Senhor. Um grande abraço para todos os obreiros aí e as crianças da cidade de Milange.
Então, amados, eles estavam fazendo isto. E o Senhor vai dizer que tem poucos nomes, tem um remanescente ali. Ele vai dizer, tem poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. E eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Ei, não importa o tamanho da tua igreja. Ela pode ser grande, pode ser pequena, pode ser média. Mas ali, Deus sempre vai ter um remanescente. Deus tem um remanescente. Mateus 7,22 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. É verdade. Eles vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. E o Senhor vai dizer, nunca os conheci, fazedores de maldade, para o fogo eterno. E como é possível isto? É porque Satanás, ele se disfarça, ele se veste como um anjo de luz. E muitos têm caído por não vigiarem, por não conhecerem a própria palavra que estão pregando. A igreja de Filadélfia é uma igreja que não tem, assim como a de Esmirna, não tem nenhum tipo de repreensão, pois são igrejas que estão caminhando na verdade. É o remanescente do nosso século. A igreja de Laodiceia é um retrato do que está acontecendo hoje nos nossos dias. Uma igreja morna, que o Senhor disse que ia vomitá-la da sua boca. E ontem nós falávamos sobre a igreja de Laodiceia, e sabe que aquilo que nos causa náuseas, nos dá asco, vomitamos, não suportamos. Imagine que o Senhor está dizendo, em outras palavras, transliterando a palavra de Deus. Não é o que está dizendo na palavra de Deus. Mas que eu penso nesta manhã, para que nós possamos entender melhor. O Senhor está dizendo para aquela igreja morna, para aquele cristão morno, o Senhor está dizendo, tu me dá nojo. É isso que o Senhor está dizendo. Porquanto eres morno, te vomitarei da minha boca. Você parou para pensar nisto? Veja que coisa terrível que o Senhor está dizendo. Este é o retrato, este é o resumo das 7 igrejas. Bom dia, Elda, ali na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente tua vida nesta manhã. É um retrato do que está acontecendo na igreja dos nossos dias de hoje. Tudo que nós encontramos nas 7 igrejas, se nós damos uma rápida olhada, sem nos aprofundar muito, vamos ver na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Tem gente morna, tem gente idólatra, tem gente que carrega amuletos, tem gente que está na imoralidade sexual e pensam que estão sendo salvos. Ainda há tempo, mas a pergunta seria, e quanto tempo temos? Nenhum, é agora. É agora o momento do arrependimento. É agora o momento de nós dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, livra-nos dos nossos pecados. Senhor, restaura a minha vida, restaura as nossas vidas. Eu quero, Senhor, começar um novo tempo. Eu quero, Senhor, ser fiel a Ti. Eu quero, Senhor, participar do arrebatamento. Limpa-me e eu serei limpo. Purifica-me e eu serei purificado. Perdoa os meus pecados pelo sangue de Jesus. Limpa as minhas vestes. Tempo é agora. Senhor, vem.
e vem em breve. Não sabemos o dia nem a hora. Também tem algo certeiro, que nós nascemos com a data de validade. Quando partiremos desta terra? E se nós partíssemos hoje? Se hoje viessem buscar a nossa alma, para onde ela iria? Este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E convido você a visitar o nosso canal no YouTube, Pastor Juan Carlos Teixeira Soares, para que você possa deixar ali o seu like, um comentário, e você possa inscrever-se no nosso canal, mas também que você possa compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. Pode compartilhar lá no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, no YouTube, onde você quiser, pode compartilhar esta palavra de Deus. O que você não pode deixar de fazer é de compartilhar esta palavra. Sabe por quê? Porque se você compartilhar, estará nos ajudando. No dia de ontem, recebemos uma restrição de nós compartilhar a palavra de Deus no Facebook por 11 horas. Então, quer dizer que hoje, esta mensagem nós não podemos compartilhá-la no Facebook para os grupos, mas você pode nos ajudar através de você compartilhar com seus amigos e familiares. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, desde agora e para sempre. Amém.